Uma boa tarde a todos vocês, e aqui quem fala é o Rock, e hoje estamos com um vídeo que eu achei bem interessante de trazer aqui pro canal. No caso, nós estaremos falando sobre os piores decks que eu já tive que enfrentar no Pokémon TCG Online. Embora seja o título os piores, não quer dizer que eles sejam ruins, mas são aqueles que sempre dão trabalho de se enfrentar. Antes de realmente começarmos, nós vamos falar algumas menções honrosas. Não são decks mesmo, mas são algumas cartas que eu tenho algum problema para se enfrentar ou elas são bem complicadas. Vamos começar com o Charizard de voltagem vívida. Essa carta ela é bem complicada de se enfrentar e é até meio inacreditável. O Charizard de voltagem vívida ele tem 170 de DPS e um ataque que com duas energias de fogo causa um 100 de dano, mais 50 para cada Leon. E tem uma habilidade que a gente pode olhar as três primeiras cartas do baralho, escolher uma e colocar na mão, enquanto outras duas vão ser descartadas. Essa carta aí, ela comba com o ataque do Leon, que é uma carta que aumenta em 30 o ataque dos seus pokémons, podendo no máximo causar até uns 330 de dano, dependendo da sua sorte. Essa é uma carta bem forte e diria até um pouquinho quebrada. Só que essa carta, ela não é realmente ruim não. É uma carta que uma ou duas a gente consegue enfrentar facilmente com decks de ultra raras. No caso Vio, VMAX ou até GX. O problema mesmo dessa carta é que o cara ele não se contenta em usar apenas dois, ele utiliza um exército inteiro de Charizards, vai montando um Charizard após o outro, um Charizard após o outro, e não é qualquer ataque que você consegue nocautear um bicho desse. Portanto, essa é uma carta bem complicada mesmo de se enfrentar quando está em grande número. Portanto, essa é a nossa primeira menção honrosa. A segunda que nós temos é o Pikarom, que é uma carta de aliados. E na minha opinião, eu acho que cartas de aliados elas são muito quebradas e têm efeitos muito apelões demais. É bem complicado a gente se enfrentar uma dessa, sendo que ela tem mais vida que qualquer Pokémon V, ultra rara e normal. E a ultra rara que nós temos aqui é o Pikarom ou Pikachu Zekrom. E essa carta, ela é até que tem um HP equilibrado, mas o seu problema está no seu ataque, bombardeio geral, que com um ataque de 150, eu não sei, mas ele já causa 150, que é um dano bem absurdo, derrubando até pokémons simples ou evoluções, mas também ele recarrega 3 energias de um pokémon do banco seu. Então meio que um Pikarom ele ataca você com um ataque de 150 e já prepara outro Pikarom para nocautear você, e vai vice-versa. Isso aí cria um loop. Por exemplo, os pokémons mais fortes geralmente utilizam as 3 energias para atacar. Então meio que um ataque de Pikarom, você só precisa fazer um e já consegue recarregar vários. Então é uma carta bem quebrada na minha opinião. E a terceira carta da menção honrosa que temos é o Executor de Alola mais Howard. E essa carta aqui, eu acho ela insuportável de se enfrentar em deck de Gama. Normalmente ela não é a carta principal, a qual o deck gira em torno, mas essa carta é o principal motor para levar decks de Gama até o limite. Por exemplo, você tem um Grook e utiliza o ataque do Executor, crescimento poderoso. Basicamente você já evolui ele para Rillaboom, que tem uma habilidade que recarrega 2 energias dos seus pokémons de grama. Então, meio que com nenhuma energia você já consegue acelerar 2 enquanto o Rillaboom estiver em campo. Isso aí é bem absurdo. Além do que os outros ataques do Executor de Alola são bem roubados. Tem um segundo ataque que causa bastante dano e ainda cura dano dele. E o ataque GX dele, que é muito absurdo, causa ainda mais dano e cura 100% da vida dele. Então se você não consegue nocautear ele com um ataque, então lascou pra você, porque ele vai com certeza te bater ainda mais forte e se curar. É uma carta bem roubada, na minha opinião. E com isso nós terminamos as menções honrosas e vamos para os top 5.
Então, começando o nosso top 5, o primeiro deck que eu gostaria de destacar é o deck de Festa Maluca, que, desculpe a comparação, mas esse deck é nem barato, você não consegue acabar nem por mais que tente. Esse deck ele consiste em 4 pokémons e consegue ganhar ataque para cada pokémon que tem a Festa Maluca na sua pilha de descarte. Isso aí é um negócio super absurdo, mesmo sendo pokémons com um HP muito baixo, você não consegue responder ele a tempo, e sempre que você vai derrotando um pokémon de Festa Maluca, o ataque dele já vai aumentando para você levar um tombo ainda maior. Esse deck ele usa pokémons pequenos para derrotar pokémons grandes. É um deck bem complicado e até hoje não tem nenhuma resposta pronta para esse tipo de deck. Mas eu tô sabendo que vão lançar uma carta chamada Spiritomb que consegue, com certeza vai ser uma resposta para esse deck, pois manda todas as cartas de volta para o baralho e ainda consegue causar dano por isso. Esse Spiritomb, quando lançar, ele vai estar em todos os decks por causa dessa Festa Maluca. É um deck super absurdo, mas que é bem divertido de jogar. Eu acho bem interessante o seu tipo de gameplay. No caso, o nosso top 4 é o Reshizard, ou Reshiram Charizard. Esta carta é uma carta que eu acho muito legal e muito bonita, a qual temos o Reshiram e o Charizard trabalhando em equipe. Essa carta sim não é um problema tão grande, já que em muitos casos ela não consegue nocautear logo de cara um VMAX, porque o único problema dessa carta, ou geralmente a maioria dos decks que compõem ela, é justamente a carta de apoiador Soldadura, pois essa carta ela é muito absurda e muito quebrada mesmo. Eu mal espero a rotação para quando essa carta rotacionar. A carta Soldadora é uma carta quase que obrigatória e essencial em todos os decks de fogo, pois ele não só consegue, no caso, ela não só consegue energizar 2 energias em um dos seus pokémons de fogo, mas além do que você consegue comprar 3 cartas. O cara ele consegue não só acelerar um pokémon de fogo, mas ainda tem a opção de compra, para sair comprando, fazendo seu jogo e vice-versa. Essa carta ela se torna roubada e complicada de se enfrentar por causa justamente da soldadura, pois quando você começa seu segundo turno, ou é a vez do oponente, acho que deu para entender, você não pensa só, ele só vai ligar apenas uma energia e pronto. Você tem que pensar assim, ele vai ligar 3 energias e pronto. E você que aprenda a lidar uma resposta contra esse deck, pois só por causa da soldadura que torna esse deck bem absurdo. No caso, o próximo deck que a gente vai falar, ele é um deck que, apesar de simples, ele é tão irritante quanto todos os outros que eu disse aqui nessa lista, que é o deck de Decidueye de Escuridão Incandescente. O Decidueye é um Pokémon de estágio 2 e que evolui do Howlet, ou a última evolução dele. Esse deck ele é tão irritante por ter um efeito tão simples que é muito difícil de lidar. No caso, simplesmente ele não toma dano de VMAX ou Pokémon GX. Isso literalmente quebra o jogo para qualquer baralho que só use esse tipo de carta. Esse Decidueye ele é super absurdo por causa desse simples efeito, mas hoje em dia nós temos cartas como Spectra que conseguem infligir dano no Decidueye apesar da habilidade dele. Agora nós chegamos no segundo colocado, que esse deck aqui, eu acho ele um deck, não sei dizer se é um pior ou o mais incrível dentre todos os decks que temos aqui, que no caso é o deck do poderoso Eternatus VMAX. Esse Pokémon que ele foi feito para ser o boss final da Espada e Escudo, do jogo de Espada e Escudo. E ele não poderia ser menos representado nas cartas por a carta mais poderosa de todos os tempos. Esse Pokémon aí, ele é muito absurdo e bem difícil de lidar, bem difícil mesmo, pois o Eternatus, ele, diferente dos outros demais VMAX, ele tem 340 de vida, e apesar de ser 10 abaixo que algum outro Pokémon, ele pode fazer com uma maior diferença na batalha. Em muitos casos, um VMAX que ainda não está batendo seu 100% de total, consegue derrubar esse Pokémon nem em 2 ataques. Então é uma carta bem difícil de derrotar, mas ele ganha o seu ponto, o seu lugar aqui nesse top por causa da sua habilidade e do seu ataque, pois
Antigamente existem algumas cartas que aumentavam o espaço do banco de 5 para 8. E esse Eternatus, ele conseguiu uma habilidade que aumenta para 8 seu banco, mas só se no deck inteiro só tiver Pokémon noturnos. E isso faz questão ao seu ataque, que é o Zona Eterna, a qual causa 40 ou 30 para cada Pokémon do seu banco, chegando a um absurdo de 270 de dano. É muito forte esse Eternatus. É uma carta bem da hora e que eu queria muito poder jogar com esse deck. Pena que o único motivo de eu não conseguir jogar com ele é por causa da carta do Crobat V, que é uma carta que eu quero muito, só que eu não consigo porque ela é muito cara, tanto no online quanto no físico. Mas esse deck aí, ele é bem difícil de se lidar, pois geralmente precisa de um banco cheíssimo de Pokémon noturnos. Lá tem um monte de Crobat V, um monte de Slowpoke e principalmente um monte de Eternatus VMAX, que com apenas 2 energias consegue bater 270 de dano. É bem absurdo isso e é difícil você conseguir ter uma resposta a tempo para esse Eternatus. E se você consegue, com certeza já tem outro para tomar o seu lugar. Esse aí é um deck que eu acho bem legal e até justo ele estar na segunda posição. Eu não sei como é que eu começo a falar por essa carta, mas, mano do céu, essa carta é conhecida como ADP e pra mim e para todo mundo que joga Pokémon de CG, essa carta é uma praga. É uma praga, você não consegue. Essa carta é vamos começar pelo começo. Essa carta é a que está em top 1, portanto é a carta que eu mais odeio. Na verdade, o deck que eu mais odeio ter que enfrentar no jogo inteiro. A carta ADP, o Arceus de Alvipalca, ela é uma carta muito quebrada mesmo. Ela é uma carta de tipo cósmico que destruiu o jogo. Essa carta é capaz. Eu odeio essa carta, eu odeio, não gosto não. Essa carta do Arceus de Alvipalca, ela é a carta mais quebrada de todos os tempos. Não é à toa que é de aliados. Ela junta todos os 3 deuses do mundo Pokémon e coloca eles para dominar tudo. É impossível você não entrar em um torneio e não se deparar com essa porcaria. Essa carta é uma carta muito forte, pois além do que ela tem uma vida muito grande. 280 é muito difícil de nocautear. Nem eu usando meu Toxtricity, nem o Eternatus, nem qualquer outra carta consegue derrotar esse Arceus de Alvipalca com um golpe só. É quase impossível. Além do que ele tem um ataque que é super quebrado, a qual ele causa 150 de dano e pode energizar 3 de qualquer energia que você tem no deck aos seus Pokémon do banco da forma que desejar. E isso aí se dá um dano super absurdo e quebra ainda o jogo do seu oponente, no qual você já reabastece um Pokémon ainda poderoso. É quase que o mesmo problema do Pikachu e Zekrom. Agora nós vemos o pior problema mesmo que tem essa carta, que é o seu ataque GX, que é uma porcaria mesmo, a qual com apenas 2 energias, uma metálica e uma de água, ele durante o resto da partida, não tem nada que seu oponente possa fazer a respeito contra isso. Você vai causar mais dano, exatamente 30 de dano, e sendo que os seus Pokémon nocautear os Pokémon do seu oponente, você compra uma carta a mais. Não tem como. Basicamente o seu ataque de 150 vai aumentar para 180 e que se vire pro resto. E a pior parte é que combinaram essa carta com os ácidos amazentos, que são os cães lendários da região de Galar, a qual possui o poder da espada, o que é capaz de fazer compra infinita, além do que tem um ataque super poderoso que por 3 energias metálicas causa 230 de vida. Combinado isso com habilidades ou itens desse ataque GX, pode chegar até pelo menos uns 320, com um golpe nocauteia até um VMAX. Isso é muito absurdo de quebrado. Além do que
caso você esteja enfrentando um deck, por exemplo, de Eternatus, usando esse deck de ABP, você pode optar pelos Zamazenta, que não leva dano de Pokémon VMAX, e sair descartando energia. E sempre que você derrotar um Pokémon do seu oponente, seja GX, seja VMAX, ou seja qualquer Pokémon comum, você já compra um prêmio a mais. Essa carta é muito quebrada, não tem como. Adeus Pokémon TCG, essa carta destruiu tudo e não tem como. Eu odeio do fundo do coração essa carta. Ela é tão absurda que todos os decks hoje em dia elas têm que colocar martelo esmagador justamente para parar essa porcaria de GX dele. E além do que, é muito difícil nocautear uma carta dessa. Além de que ele é um Pokémon básico, pode ter 4 no deck. É muito roubado e muito quebrado. Eu não aguento mais ter que enfrentar nessa carta no torneio. As suas chances usando qualquer deck contra esse são de pelo menos uns 92% de perder, pois não importa o Pokémon que você coloque, ele sempre vai comprar o prêmio a mais. Você botou um Pokémonzinho pequeno só para conseguir preservar os seus prêmios, ou o seu Pokémon mascote, não, ele vai valer o mesmo que um GX, e os seus Pokémon VMAX vão dar 4. Então, adeus. Essa carta é terrível. Meu Deus do céu, não tem como alguém conseguir. Ai, eu mal espero a rotação quando essa carta sumir. Essa carta é uma praga, não tem como. Não. Pois então, gente, esse foi o meu top 5 decks que eu não gosto de enfrentar. Pois eu queria muito agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. E espero que vocês gostem desse novo estilo de vídeo que eu vou fazer. É um vídeo bem interessante e que não espere por mais vídeos aqui no meu canal. Sempre sai às terças, às quintas ou sábados. Eu sempre dou um aviso antes de sair, ou algo desse tipo. Pois então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E sempre fique de olho quando sair vídeo novo aqui no meu canal. E muito obrigado.